Eles emergem da névoa cáustica. Cloro e bromo grudam em seus pulmões como algo tirado de um pesadelo. Eles avançam cambaleando, gemendo, uniformes meio derretidos e pendurados em tiras, rostos cobertos de sangue. Cada passo parece que pode ser o último, mas eles continuam vindo. As forças alemãs, fortemente armadas e equipadas com equipamentos de proteção, ofegam de horror. Nada poderia ter sobrevivido ao bombardeio que eles desencadearam. E ainda assim algo sobreviveu. A pele deles está queimada e manchada. Suas línguas, cheias de bolhas e enegrecidas, ficam dentro das bocas. De suas gargantas borbulhantes saem apenas gritos aterrorizantes e gorgolejantes. Cada vez que tossem e engasgam em sua investida insana contra as forças alemãs em maior número, cospem um pedaço necrótico de pulmão. Os alemães entram em pânico. Parece um terror vindo das profundezas da imaginação. Eles rompem as fileiras, alguns largam as armas e correm para salvar suas vidas, fugindo da nuvem e desses monstros ressuscitados. Futuros historiadores chamarão esse incidente horrível de o ataque dos homens mortos. O bombardeio com gás venenoso das forças alemãs contra a fortaleza russa ou soviética, no nordeste da Polônia, já havia matado esses homens. Seus órgãos derreteram por dentro, suas armas se tornaram inúteis. A vontade de ferro de um soldado costuma ser a última a se corroer. Os alemães vão se reagrupar e tentar esmagar as defesas desta fortaleza, mas o mundo sempre lembrará quando poucos cadáveres ambulantes aterrorizaram um dos exércitos mais fortes do mundo. E essa nem foi a batalha mais brutal da história. A Batalha de Canas. 216 a.C. não é uma luta, assim como não se pode dizer que o porco luta contra o açougueiro. A infantaria romana está tão apertada que não há como balançar a espada ou mover os braços. Ombro a ombro, escudo com escudo, a linha colapsa em uma única massa esmagadora de homens. Você não vê além dos poucos rostos ao redor, mas sente o empurrão lento e constante enquanto a formação se comprime no caos. A pressão aumenta sobre sua armadura e seus ossos, expulsando o ar dos seus pulmões, e pior ainda, você consegue ouvir algo à distância. Gritos, o som de carne sendo cortada. É impossível. Vocês superavam o inimigo em número, 80.000 soldados romanos, a maior força que a República já reuniu. Como a situação mudou tão drasticamente? Claro, isso seria obra de um dos maiores inimigos de Roma, Aníbal de Cartago. Quando os generais romanos souberam que Aníbal tomara o depósito de grãos romano de Canas, viram ali a grande chance de derrotar esse atrevido e eliminar a ameaça cartaginesa. Mal sabiam eles que era exatamente isso que Aníbal esperava. Mesmo com 50.000 soldados em desvantagem, o destino parece estar ao lado dele. Um vento forte chamado Libécio atravessa o campo, levantando uma tempestade de poeira sufocante no campo de batalha. Aníbal planejou isso. Ele posiciona seu exército ao norte, obrigando os romanos a ficarem de frente para o sul, contra o vento. Os romanos estão focados em sua superioridade numérica, então não percebem que Aníbal já manipulou o terreno a seu favor. Ele encurralou as forças romanas em um vale estreito, cercado por um rio que torna impossível uma fuga fácil. Com o avanço das forças romanas, Aníbal aproveita a flexibilidade de suas tropas e molda sua linha em forma de um amplo crescente. Ele flanqueia as forças romanas pelos dois lados, mas mesmo assim os romanos não percebem. Eles avançam, talvez esperando romper as fileiras de Aníbal com suas numerosas tropas. Ninguém vai notar até ser tarde demais que os extremos da formação em crescente de Aníbal começam a se fechar sobre as forças romanas, formando um círculo. Todos os 80.000 soldados romanos estão presos lá dentro. A maior vantagem do exército, seu tamanho, se tornou sua maior fraqueza. À medida que os soldados de Aníbal avançam, os soldados romanos se amontoam uns sobre os outros, sendo esmagados, sufocados, sem nenhuma rota de fuga. E então o verdadeiro massacre começa. As forças de Aníbal empunham suas falcatas, espadas curvas brutais, perfeitas para golpes pesados de cima para baixo, e colocam suas falcatas em ação. Enquanto as forças romanas gritam e lutam sob o próprio peso, os homens de Aníbal cortam e dilaceram. Pescoços são rasgados, membros decepados, as lâminas afiadas das espadas rasgam armaduras, pele, carne e ossos. Ventos cortantes espalham o fedor do sangue que jorra ao chão.
enquanto as fileiras externas dos romanos viram pilhas de carne mutilada. Nas horas seguintes, mais romanos caem do que em qualquer outro momento da orgulhosa história da República. 20% dos soldados romanos entre 18 e 50 anos morreram em Canas, dizimados sob as lâminas implacáveis dos homens de Aníbal. Aníbal perdeu apenas 6.000 homens. Das tropas romanas, apenas 14.000 conseguiram escapar do massacre inimaginável. Outros 10.000 foram capturados e feitos prisioneiros. O restante jazia em pedaços em Canas, mal reconhecíveis como algo que um dia foi humano. Foi um incidente que abalou a República Romana até o seu âmago. Se Aníbal tivesse usado esse impulso para atacar logo a capital, talvez tivesse realizado seu sonho de apagar Roma do mapa. Só a inação dele e a decisão da República de lidar com mais cautela com o cartaginês evitaram uma ruína total. Mesmo sem ser decisivo para as vitórias eternas de Aníbal, isso permitiu que ele marcasse a história com sangue. Ele arquitetou um dos maiores atos de carnificina já vistos em campo de batalha. As batalhas do mundo antigo eram horríveis e viscerais, mas a invenção das armas modernas levou a letalidade brutal da guerra a um novo patamar. A Batalha de Verdun, 21 de fevereiro de 1916, por 10 horas seguidas, o inferno cai do céu. 808 canhões de artilharia pesada alemães disparam projétil após projétil, milhões deles devastando a paisagem e dizimando qualquer um que tivesse o azar de estar em campo aberto. O estrondo incessante das metralhadoras de longo alcance pode ser ouvido por todo o interior da França, a quase 160 quilômetros de distância. Ao meio-dia, os disparos param, apenas o suficiente para dar ao inimigo uma falsa sensação de segurança. Soldados franceses que sobreviveram ao massacre da manhã enfrentarão uma surpresa desagradável. Ao revelarem suas posições, são logo eliminados por tropas de choque alemãs que aguardam nas margens do rio. As ordens são simples: fazer a França sangrar até a última gota. O pior de tudo é que, depois de todo o sangue derramado, este ainda é apenas o primeiro dia do confronto mais longo e brutal da Primeira Guerra Mundial, a Batalha de Verdun. O exército alemão, porém, tem um nome diferente para sua ofensiva: Operação Julgamento. Verdun é uma cidade à beira do rio Moça, conhecida pelo Forte de Douaumont, integrante de um grande anel defensivo de fortes de concreto. A cidade fortificada protegeu a França de invasores por séculos. É exatamente por isso que os alemães a escolheram como alvo. A lógica é que os franceses jamais aceitariam entregar a cidade e a defenderiam até o último homem. Tomar o território não é o principal. O verdadeiro objetivo é desperdiçar os recursos franceses, prolongar o conflito o máximo possível e matar o maior número possível de soldados inimigos. Essa missão vai se mostrar assustadoramente fácil. Verdun fica próxima a uma ferrovia alemã, enquanto as linhas de suprimento e comunicação francesas são frágeis. A localização do forte no rio oferece às tropas alemãs não apenas mas 3 ângulos de ataque. As reformas no forte foram concluídas na década de 1880, adicionando reforços de aço e concreto às paredes do forte para torná-lo mais resistente à artilharia. Mas isso já faz 30 anos. Vivemos um século assustador, onde a tecnologia permite mortes em massa, em uma escala jamais imaginada. Entre bombardeios de artilharia, aeronaves de observação sobrevoam, caçando sobreviventes. Tropas de infantaria atacam não apenas com rifles e granadas de mão, mas também com algo novo: lança-chamas. Nos últimos 2 anos, combatentes de todos os lados se habituaram ao ritmo da guerra. Dolorosamente lenta, travada tanto pelo desgaste quanto pelas armas, mas Verdun é diferente. Com a força de seu ataque implacavelmente eficiente, os alemães já avançaram 5 quilômetros e capturaram a floresta próxima de Bois de Courcy. 2 batalhões franceses conseguiram segurá-los por 2 dias, mas o suprimento cada vez menor os forçou a recuar. Em 25 de fevereiro, o forte Douaumont caiu nas mãos dos alemães. Para defender Verdun a qualquer custo, o comandante em chefe da França, o Marechal Joseph Joffre, nomeia Philippe Pétain para liderar a defesa da cidade. Pétain rapidamente assume o comando das unidades de artilharia e reorganiza os canhões pesados para que, quanto mais os alemães avançam, mais ficam vulneráveis aos ataques. Mas agora há outro problema. No fim de fevereiro, a primavera chega e transforma a terra dura em pântano.
Tempestades de neve súbitas seguidas de degelo deixaram soldados de ambos os lados molhados e congelando. A lama espessa impede o avanço alemão por alguns dias, dando à França chance de restabelecer as linhas de suprimento. Até 12.000 caminhões de suprimentos são trazidos de Bar-le-Duc, nas proximidades, por uma estrada que, após a guerra, ganhará o apelido local de Via Sagrada. Esses caminhões estão em rotação constante e sob ameaça constante da artilharia alemã. Se um caminhão é alvejado, ele é logo abandonado. Não há tempo para consertá-lo com o inimigo se aproximando. Mas a cadeia funciona como um relógio suíço. Estima-se que um chega ao campo de batalha a cada 14 segundos, no auge do conflito. Sob Pétain, o exército francês resiste e mantém os alemães fora de Verdun, mas estes ainda avançam lentamente e tomam partes da floresta. Embora os franceses ainda não tenham se recuperado do primeiro dia de bombardeio, com reforços e suprimentos, iniciam ofensivas limitadas. Os alemães estendem suas linhas tentando eliminar toda a artilharia francesa. Março e abril viram um sangrento ciclo de bombardeios de artilharia, devastando florestas densas em terras lamacentas, repletas de cadáveres e projéteis. Mesmo com mortes, não há avanço significativo. Uma vila, Vaux, é capturada e recapturada 16 vezes ao longo do conflito. A Alemanha continua a desgastar a França, mas o progresso agora é dolorosamente lento. A França continua a manter uma posição-chave, uma colina apropriadamente chamada Le Mort-Run, o Homem Morto. Com o prolongamento da batalha, outra ameaça surge para ambos, as intempéries. A chuva da primavera enche as trincheiras de lama e água, infestadas de ratos e da sujeira de centenas de homens vivendo e morrendo tão próximos uns dos outros. Mesmo quem sobrevive à artilharia, granadas e lança-chamas acaba sucumbindo à infecção. O pé de trincheira é endêmico. Essa condição horrível faz com que os pés inchem dolorosamente e é resultado de ficar longos períodos de tempo com os pés submersos em água até os tornozelos. Em maio, o tempo melhora e a batalha se intensifica. Alemães tomam Le Mort-Run e os franceses se rendem no Forte Vaux. Em junho, os alemães avançam sobre mais dois fortes importantes, Souville e Tavennes. Esses avanços ocorrem graças a outra nova arma horrível. Na noite de 22 de junho, 116.000 projéteis marcados com cruzes verdes são disparados contra as posições de artilharia francesas. Quando os projéteis atingem o alvo, não explodem. Eles liberam um composto chamado difosgênio, tão tóxico que pode destruir os filtros das máscaras de gás dos soldados franceses. Mais de 1.600 homens morrem sufocados naquela noite. Na manhã seguinte, a Alemanha rompe as defesas francesas e chega a menos de 5 quilômetros da cidadela de Verdun. O 1º de julho marca o início da Batalha do Somme, levando tropas e equipamentos de ambos os lados a serem redirecionados pelo país para participar desse novo conflito. Mesmo assim, os alemães tentaram tomar Verdun. Eles tinham uma missão aqui: sangrar até o último soldado francês, até não restar ninguém para defender a posição, e o povo da França implorar ao governo para se render. Mas ao tentar fazer isso, eles só desperdiçaram cada vez mais recursos próprios e sofreram baixas cada vez piores. No dia 9 de julho, nem mesmo os projéteis de gás eram eficazes. Os franceses criaram máscaras com filtros específicos para o difosgênio. O exaustivo vai e vem continua como na primavera, com enormes perdas de ambos os lados, mas sem ganho significativo de território. A maré começa a mudar quando Pétain é promovido, deixando o general Robert Ney assumir seu antigo cargo. Ney tem uma nova estratégia ousada: bombardeio rastejante. Os artilheiros disparam uma cortina de projéteis que atravessa o inimigo e abre caminho para a infantaria avançar. Com essa técnica, a França consegue retomar o Forte d'Ouaumont em outubro. Então, em novembro, eles lançam um pesado bombardeio sobre o Forte Vaux que dura uma semana inteira. Há uma pausa na batalha. Então, em dezembro, Nivelle lança a segunda ofensiva. As tropas francesas alcançam a linha de frente e, após 10 meses agonizantes, a batalha finalmente chega ao fim, em 18 de dezembro de 1916. Estima-se que 337.000 soldados alemães e 377.000 soldados franceses foram mortos no que será lembrado como uma das batalhas mais sangrentas da Grande Guerra. Mas estar naquele campo de batalha aterrorizante ainda seria preferível ao que vem a seguir. A Batalha do Reservatório de Chauchy.
A mão do fuzileiro treme ao sacar a faca e tentar cortar o tecido ensanguentado e congelado do companheiro. Ele sua de tanto esforço, mas o suor virou cristais de gelo dolorosos em sua pele. Faz menos de 30 graus negativos, início de dezembro de 1950 no interior da região mais montanhosa da Coreia. As mãos dele estão tremendo. O amigo do fuzileiro geme como um animal ferido, enquanto o fuzileiro puxa o pano rasgado e o descola da pele dele. O ferimento de bala de 3 dias embaixo é nauseante, preto com sinais de congelamento, mas inchado e pingando pus cáustico e gangrenoso. Ele está perdido, mas não há alívio. Toda a morfina que poderia ter amenizado seus últimos momentos está congelada nas seringas. Eles estão em menor número nessa passagem gelada, 4-1, 30.000 soldados da ONU e fuzileiros navais do 10º Corpo dos Estados Unidos contra 120.000 soldados chineses, cercando-os de todos os lados, no inferno congelado que eles chamam de reservatório de Chosin. Eles são o que restou, recuando após uma súbita invasão de soldados comunistas chineses que entraram na Península Coreana e esmagaram a vanguarda dos Estados Unidos em um ataque surpresa letal. As tropas que escaparem daqui serão chamadas de Chosin Few. Mas os que sobreviverem a estes 17 dias brutais serão ainda menos. Os ventos cortantes carregando rajadas de neve e granizo reduzem a visibilidade a quase nada à frente deles, tornando a evacuação aérea difícil. Facas de combate e coronhas dos fuzis serão essenciais, pois o frio extremo torna as armas de fogo inoperantes. Eles são como os soldados de antigamente. Se quiserem sobreviver a isso, será graças à força, à fúria e à vontade de viver, mesmo que isso signifique rasgar um inimigo com as próprias mãos. Eles avançam para sudeste, ignorando o frio e o peso dos equipamentos. Geralmente o perigo é maior ao ficar parado e exposto como alvo fácil. Não aqui. Tudo piora quando as forças da ONU, soldados sul-coreanos e civis que viajavam com eles, são obrigados a seguir pela rota mais estreita, subindo as montanhas rumo ao ponto de evacuação. A rota de fuga segue pelo terreno elevado entre Kotori e Chinhongni, um ponto de estrangulamento esculpido no gelo e na rocha. Soldados chineses se aproximam de todos os lados e, em alguns pontos, o caminho de cascalho é tão estreito que só permite fila única. Eles percorrem 70 milhas de horror lentamente naquela estrada de montanha de terra. Quem sucumbe aos ferimentos deve ser deixado para trás. Dedos congelados caem nas botas e fazem barulho. Quando soldados inimigos atacam, as fileiras se desfazem e a luta vira batalhas brutais 1 contra 1. Baionetas perfuram a pele e a carne, gritos ecoam, apenas para virarem gorgolejos com o sangue na garganta. Pás táticas e pedras esmagam crânios. Às vezes, no calor da luta, os combatentes tropeçam juntos e despencam juntos para a morte nos rochedos lá embaixo, de onde nunca serão recuperados. Tiros inimigos ecoam acima, estalos de rifles. Às vezes a cabeça de um soldado da coalizão da ONU é jogada para trás. Soldados atingidos caem ao chão com sangue e massa encefálica jorrando de crânios perfurados. Seus últimos pensamentos já estão congelando e meio enterrados na neve quando atingem o chão. Sem tempo para lamentar ou enterrar. Continue andando ou una-se a eles. Nas implacáveis montanhas coreanas, soldados chineses com pele como porcelana quebradiça estão congelados na face da rocha. Mais desses soldados morrem pelos efeitos devastadores do frio brutal do que por qualquer coisa que realmente aconteça em combate. Seus superiores os enviaram às pressas, sem fornecer equipamentos adequados para o inverno. O frio os castiga mais que os inimigos americanos e europeus nas encostas geladas. O bloqueio é aliviado quando caças-bombardeiros dos fuzileiros, vindos do apoio naval, avançam e despejam fogo nas forças chinesas entrincheiradas. Gritos e explosões, aquele cheiro metálico de sangue, carne queimada e fumaça subindo em grandes pilares em direção ao céu. Nenhum pintor medieval, ao retratar o inferno, imaginaria algo tão horrível, fogo e gelo juntos. Partes de corpos espalhadas e gemidos dos moribundos, mal disputando com o vento incessante. Você choraria se suas lágrimas não estivessem congeladas nas bochechas rachadas e manchadas de sangue. Os homens lutam bravamente, mas a natureza não faz exceções para a bravura. Durante a retirada brutal, a primeira divisão de fuzileiros navais perde quase 4.400 homens em combate e 7.300 para o frio.
Ambos os lados estão passando fome devido ao suprimento inadequado de alimentos e, muitas vezes, a incapacidade de carregar o pouco que realmente tem. Os músculos se enchem de ácido durante a marcha. Você não pode dormir nem descansar. Se você parar, vai congelar como todos os outros. O apoio de artilharia das divisões do outro lado do bloqueio facilita o avanço, embora os sons intermináveis de explosões e gritos, ecoando nos ouvidos dos combatentes, pareçam uma ferida na alma. Para cada soldado inimigo que esfaqueiam, explodem ou metralham, legiões parecem surgir para substituí-los. Uma reviravolta dessas na sorte dos Estados Unidos na Guerra da Coreia parecia quase inimaginável poucas semanas antes. Após escapar pelo gelo até o perímetro interno, um grupo de resgate voluntário retornou ao conflito para salvar 84 feridos deixados para trás. Alguns poucos escolhidos sobreviveram e escaparam dos horrores do desfiladeiro e do bloqueio. Se isso não tivesse sido feito, dezenas a mais teriam se somado ao número de mortos. Mesmo que os horrores da Batalha do Reservatório de Chosin tenham sido brutais, ainda pareciam uma guerra cavalheiresca diante do pesadelo que viria depois. A Batalha de Stalingrado. Para os cidadãos de Stalingrado, os últimos meses foram um verdadeiro inferno na terra. Nas antigas ruas da cidade, destruídas por tanques e explosivos da Luftwaffe, eles se esquivam do fogo dos atiradores de elite, que esmagaram crânios e espalharam cérebros pelo concreto. Tem feito menos 40 graus nos últimos dias, mas eles mal sentem a dor da pele congelada ou dos membros dormentes. Enquanto esquadrões de soldados se destroem nas ruas, eles se escondem nos cantos, se abrigam nas sombras, formam grupos de busca para encontrar qualquer coisa que possa parecer comida. Cavando a terra congelada por minhocas, fervendo e comendo couro velho, alguns chegam a comer carne de mortos quando é isso ou morrer. Mas os cadáveres esqueléticos nas ruas mostram que muitos não fizeram essa mesma escolha. Os sobreviventes, enquanto conseguirem manter esse título, estão doentes e apavorados. Ratos roendo os mortos nas ruas, seus cabelos infestados de piolhos, e o ar, mesmo nessas temperaturas congelantes, está denso de fumaça e zumbido de moscas. Disenteria, tifo, difteria, tuberculose e pneumonia se espalham sem controle, sem suprimentos médicos restantes para tratá-las. Uma população civil de 400 mil pessoas será reduzida para algo entre 10 e 60 mil quando os horrores terminarem. Mas muitos sobreviventes não ficarão felizes por sobreviver diante da fome e escravidão que os aguardam. Os nazistas querem massacrá-los ou deportá-los, enquanto o regime soviético se recusa a ajudá-los a fugir. Se capturados por qualquer exército, serão forçados ao trabalho braçal para o esforço de guerra. Nas ruínas de um quarteirão próximo, um grupo de soldados soviéticos endurecidos e movidos por pouco mais do que ódio e vingança justa agora, ocupa o quarto andar. Soldados da Wehrmacht ocupam o terceiro andar abaixo. Alemães apontam rifles para cima, russos para baixo, e disparam uns nos outros pelo chão e teto, todos gritando de raiva. As balas destroem corpos, homens caem e sangram. Quando carregadores vazios só produzem cliques inúteis, os combatentes sacam facas e correm para se enfrentar, cortando uns aos outros com loucura. É o mais profundo abismo da guerra urbana. Isso está acontecendo em mais de 20 prédios ao mesmo tempo. Enquanto isso, nas ruas, corpos são esmagados sob as esteiras dos tanques, membros são arrancados por granadas. Snipers e metralhadores atiram em multidões impunemente. Soldados dos dois lados usam os corpos que cobrem as ruas como barreiras improvisadas contra balas. Esses corpos deixaram de ser irmãos de armas, companheiros ou civis agora. É tudo apenas carne podre. Ao longo de 6 meses, 2 semanas e 2 dias inimaginavelmente brutais, o rumo da Segunda Guerra Mundial mudará para sempre contra a Alemanha nazista, mas isso custará a vida de 1 a 3 milhões de pessoas nesse processo. A maioria dos historiadores e estudiosos militares considera essa a maior e mais custosa batalha da história da humanidade. Tudo começou em 17 de julho de 1942, com um objetivo exigido pessoalmente por Adolf Hitler. Stalingrado, principal cidade industrial russa no rio Volga, precisava ser tomada pelos alemães. Além de dar à Alemanha acesso ao petróleo do Cáucaso e chance de destruir o Exército Vermelho, havia também um objetivo secundário de propaganda.
Se eles tomassem a cidade que levava o nome de Stalin, isso humilharia os russos e devastaria o moral do Exército Vermelho. Stalin sabia disso e ordenou aos generais que defendessem a cidade a qualquer custo. As forças dos exércitos alemão e russo convergiam para uma cidade para lutar até o fim. Os dois líderes deles puniriam retirada ou rendição com morte. É uma receita para o mais horrível banho de sangue da história. Antes do ataque terrestre vem a Luftwaffe, encobrindo os céus acima de Stalingrado e lançando mais de 1000 toneladas de explosivos sobre a cidade ao longo de uma única semana. Prédios desabam, fumaça sobe e civis gritando, enegrecidos pela fuligem, muitos gravemente queimados e sem membros ou carregando os corpos carbonizados de entes queridos, se espalham pelas ruas. Eles atacaram centros militares, econômicos e industriais, voando baixo pela defesa aérea fraca, tentando enfraquecer a cidade antes da conquista terrestre. Nos meses seguintes vieram os tanques e logo as tropas terrestres, invadindo a cidade no estilo rápido e implacável da Blitzkrieg alemã, no início de setembro. Tomando as margens do Volga em outubro, as forças do eixo penetraram profundamente na cidade, causando caos e horror por onde passavam. Quando os soviéticos contra-atacaram, batalhas surgiram em todas as frentes, com tiroteios nas ruas e combates corpo a corpo, nos prédios destruídos. Durante as noites frias, destacamentos furtivos de soldados soviéticos praticavam carnificina. Eles deixam seus postos avançados com facas, cutelos, martelos e machadinhas, caçando como bandos de chacais os soldados alemães perdidos, cansados, famintos e assustados em ruas desconhecidas. Quando encontram esses retardatários, o máximo que se ouve é um grito seco e sufocado, antes que os soldados caiam sobre eles e os despedacem nas ruas. Sem balas desperdiçadas, sem tiros ecoando que possam atrair outros alemães, não é limpo, mas é silencioso e implacavelmente eficiente. Eles arrastam os corpos para fora das ruas, se ainda estiverem inteiros o suficiente para serem arrastados. Em fevereiro de 1943 a luta termina. As forças do eixo foram repelidas, e o Exército Vermelho se motivou a continuar sua marcha em território alemão. Lá, eles vão acertar as contas com suas próprias atrocidades implacáveis contra a população alemã, mas nenhuma realmente se compara aos horrores de Stalingrado. A cidade está apocalíptica após a batalha, prédios completamente destruídos, com milhões de mortos e milhões de outros mutilados, traumatizados e de luto. Só o sangue derramado poderia afogar milhares. Stalingrado provou que a guerra extrema transforma homens comuns em monstros. Mas uma civilização antiga não esperou pela guerra. Eles os criaram desde o nascimento. Para ver a realidade assustadora de como seria sua vida como um soldado espartano, clique neste vídeo aqui.